Eu queria contar para vocês sobre a menção honrosa que eu recebi ontem. Na realidade, foi uma moção da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, mas eu queria contar para vocês de uma forma não só mostrando um pouquinho do que rolou ontem, e eu não compartilhei aqui, mas compartilhei nas outras redes sociais, mas eu também queria contar um pouquinho sobre tudo, um pouquinho mais antes de tudo isso acontecer. E é claro que eu fiz uma live ontem, né? Mas se vocês quiserem ter acesso, vai ter lá no meu canal do YouTube e também no meu Instagram. Se você olhar no meu perfil, você consegue acessar todas as minhas redes sociais. E para você que caiu de paraquedas aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Gleice Jorge, eu sou fisioterapeuta e fibromialgia que faço divulgação científica falando sobre não só a fibromialgia, mas a saúde como um todo. Eu sempre estudei na área de saúde, então de uma certa forma eu sempre falei sobre saúde. E aqui no TikTok eu também tenho um canal que eu falo só sobre saúde. Então não vou dar o meu currículo, mas se vocês procurarem aí, vocês vão descobrir em outros vídeos. No início da pandemia, eu tive Covid, que foi o gatilho que despertou a fibromialgia em mim. E como eu já trabalhava na área e entendia bastante do que é fibromialgia e outras síndromes silenciosas, que já de cara consegui identificar que poderia ser alguma dessas síndromes silenciosas e reumatológicas. E eu até consegui meu diagnóstico muito rápido, porque eu já tinha feito o meu pré-diagnóstico. E sim, me encaminhei para um reumatologista, consegui um reumatologista particular, não foi pelo SUS, e aonde desde então não só fazia divulgação científica, eu comecei a enfatizar dentro da bolha da fibromialgia. Principalmente porque é uma coisa que quase ninguém fala e tem muito picareta e charlatão enganando quem sofre tanto. Porque, infelizmente, muitas pessoas, até mesmo da área de saúde, querem se beneficiar sobre a dor alheia. Infelizmente, tem muito, acredite. Então, comecei a falar um pouco mais sobre o Diário de uma Sobrevivente em Marte, como é tentar sobreviver com a fibromialgia, mostrando para as pessoas que sofrem com fibromialgia um pouco de referência, porque não tem vídeos de pessoas reais falando sobre as dificuldades do dia a dia sendo fibromialgia. E sim, gente, nós temos muitas limitações, porque sentimos dores alucinantes o tempo inteiro. Além da fadiga, o cansaço, o sono não reparador, a perda de memória, a perda de convívio social, oscilação de humor, bexiga irritável, aonde essa desregulação da dor pode causar dores que não existem e até mesmo potencializar dores existentes. E como ficar de bom humor assim? E ainda tem toda a questão que ainda não se existe nenhum tipo de exame para identificar a fibromialgia. Ela, muitas das vezes, ela é feita por exclusão e tem gente que passa anos de mão em mão de vários médicos que eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo sem ter um diagnóstico. Muitas das vezes sendo dito até mesmo que dor é psicológica ou é psicossomática, coisas que não existem, pois se existe dor, não é psicológico. Está acontecendo alguma coisa com o seu corpo. Ou a pessoa ela é incapaz de ter vamos chamar de expertise de fazer o diagnóstico, para não chamar de burro, ou até mesmo totalmente o despreparo e desconhecimento do que é fibromialgia e como ela afeta. Que isso é muito comum. Principalmente tem muitos profissionais que falam que sabem o que é fibromialgia, mas na realidade não entende absolutamente nada. Só fala isso por causa do ego. Porque acham que dizer que não sabem o que é fibromialgia e como ela afeta pode afetar o ego do doutor. Porém, não afeta o ego deles, mas afeta diretamente a vida de milhares de pessoas que sofrem constantemente com uma síndrome tão debilitante, desvalidando todo o sofrimento e toda a limitação que a gente passa diariamente. Muitas das vezes a gente não consegue trabalhar e nem fazer coisas simples do dia a dia. E aonde eu quero chegar com tudo isso, falando sobre lá no início do vídeo, onde eu fui homenageada e laureada com uma moção oferecida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em honras à divulgação e falar sobre como é ser fibromialgica e como é tentar sobreviver com as limitações que a fibromialgia impõe e também fazer divulgação científica sobre a fibromialgia e como a gente pode lidar melhor com ela. Porque ela é uma síndrome que afeta pessoas diferentes, de intensidades diferentes e de formas diferentes. Isso aqui para muita gente pode não ser nada, mas para mim tem um valor absurdo. Tanto para mim e tenho certeza para todas as pessoas também que sofrem com fibromialgia em silêncio calada, também eu sei que essa moção tem uma emoção a mais. Ainda mais porque até eu mesma já escutei a seguinte frase:
Para de falar da sua doença, porque assim você atrai. Ou também, Se você fala demais, as pessoas não vão querer se tratar com você. Afinal de contas, você tem uma doença debilitante. Se você falar, vai piorar a sua dor. e na realidade, todas essas frases são capacitistas, que não são verdade. Não falar sobre a sua dor, sobre o que você sente, sobre o que você passa, não vai fazer com que você sofra menos. Muito ao contrário, provavelmente vai fazer com que você sofra até mais. E ganhar essa emoção por falar sobre fibromialgia pode até parecer um tapa na cara de quem queria que eu não falasse sobre. E não tem a ver com o orgulho de ser doente, pelo contrário. Ninguém pode ser punido por ter uma doença porque nós não escolhemos ter uma síndrome, uma doença ou uma patologia, mas nós a temos. Então é importante que a gente entenda o que é essa síndrome e como ela afeta o nosso corpo para tentar galgar os nossos direitos e até mesmo conseguir leis para que a gente possa ter uma vida um pouco mais digna, conseguir trabalho adequado com a nossa realidade e assim a gente poder continuar se sentindo vivo. Porque ninguém gosta de se sentir imprestável, inútil, com dores alucinantes constantes o tempo inteiro e a gente se pergunta: para que eu tô aqui? E tentar entender que mesmo com tanta limitação, com tantos problemas, a gente pode sim tentar descobrir uma forma de reinventar a nossa própria vida de acordo com as necessidades e as possibilidades que cada um possa ter. Isso faz com que a nossa vida tenha um pouco mais de sentido. E falar sobre as nossas limitações não faz com que as nossas limitações sejam piores, pelo contrário. E quando eu falo não só com o olhar de uma fibromialgica, mas também com um olhar científico de quem sempre estudou na área de saúde e sempre estudou em base da dor. E falar pelas pessoas que muitas das vezes não conseguem falar, não têm voz ou até mesmo não têm compreensão de como se expressar é muito importante. Não só para mim, mas principalmente para aquelas pessoas que precisam expor e precisam tentar elucidar as pessoas que convivem com ela. Porque, gente, a gente passa muitos dias difíceis e dias piores. Bem, esse vídeo já está um pouquinho longo, muita gente não vai chegar até aqui, mas se você chegar até aqui, coloca aqui embaixo um gole de esperança. E uma esperança não é que vá mudar tudo, mas a esperança de que quem veja faça a diferença. Ou que pelo menos compartilhe com alguém para fazer a diferença na vida de mais alguém. Porque provavelmente você não sabe, mas ao seu redor deve ter alguém com fibromialgia. E essa emoção não é só para mim, essa emoção é para todo mundo que passa pelo mesmo que eu. E aproveita e me conta aqui de que estado você é, se você tem fibromialgia diagnosticado ou se você suspeita que tem fibromialgia e se você já tem o laudo, desde quando? Bem, eu vou parar por aqui porque eu já tô muito esgotada e ontem foi bem puxado. E se vocês não viram, eu vou colocar aqui, ó, nos comentários o vídeo sobre ontem. Eu vou tentar fazer um compilado. Muito obrigada. Me segue, que eu tô por aqui e em todas as redes sociais. Ah, sexta-feira tem live lá no meu canal do YouTube.